Seja muito bem-vindo ao nosso Talk 100, o nosso segundo episódio do nosso podcast. E hoje, de maneira graciosa, a gente vai receber o nosso convidado. E eu preciso até de uma colinha aqui, porque senão o negócio vai desandar aqui, ó. Mais de 30 anos na nossa comunidade, formado em teologia pela Metodista, pela Uncesumar, formado em filosofia, formado em psicologia, mestrado em missiologia, foi professor por mais de 20 anos também de faculdade. Então esse é o nosso convidado hoje. Eu queria dar as boas-vindas, para o nosso pastor Marcelo. Tudo bem, pastor Marcelo? Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos lá conversar sobre os assuntos do dia aqui. Exatamente. Mas tem algo aqui, pastor Marcelo, que me chamou mais atenção, é o seu hobby. O senhor gosta muito de... Viajar. Não é que eu gosto, aprendi a gostar. Quem gosta mesmo é a esposa. E ela foi assim, delicada ao me ensinar. E eu gostei da ideia, amo viajar. Ô pastor Marcelo, e eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Assim, de todas as cidades, eu sei que o senhor já viajou dos 240, 270 países que tem no mundo, o senhor já visitou 180. 183, tá? Isso, mas qual é o lugar que o senhor mais achou assim fantástico, o senhor sempre que pode repete viagem? Olha, eu tenho um apreço enorme por João Pessoa, por toda aquela região de Cabedelo e todas as praias. Amo também estar em Gramado, que é o outro extremo da situação. Mas João Pessoa é um lugar que, quando eu chego no aeroporto, eu até converso isso com os amigos às vezes, é uma situação assim, eu desço do avião, quando eu chego no piso de João Pessoa, há uma sensação de que eu estou em casa. E isso, para mim, é muito agradável. E agora estou ansioso para voltar pela sexta ou sétima vez. Você tem que me levar, tem que levar minha esposa e minhas filhas na mala, tá? Eu acho que dá. Vamos lá, jantar no Mangai. Isso, exatamente. Então, pastor Marcelo, a gente está numa série de mensagens agora em agosto, na nossa igreja, que fala sobre intimidade. Então, a gente sabe o quanto a gente precisa ser íntimo do nosso Senhor, mas existe uma maneira prática, entre aspas, rápida, da gente ser íntimo de Deus? Olha, a intimidade com Deus é algo profundamente necessário. E isso só acontece por uma dádiva, por um presente, pela graça do Senhor, o Deus Santo, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, quer conversar conosco, quer ter essa intimidade conosco. Isso já foi apontado no Jardim do Éden, quando todas as tardes o Senhor vinha para conversar. Às vezes as religiões, elas cometem um equívoco muito grande. Nos seus discursos, elas afastam Deus da gente. Elas colocam Deus atrás do véu. E nós hoje temos urgência de comunicar ao povo de que o véu foi rasgado. Há um novo e vivo caminho. Você tem acesso ao Senhor por causa de Jesus Cristo. E Ele nos oferece palavra, Ele nos oferece força, consolo, direção. Ele nos oferece colo, abraço. Dias atrás, ministrando a palavra, eu disse, eu sei que Deus é um homem de guerra, mas muitas vezes na nossa vida, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a torre segura, Ele é a rocha. E eu gosto de entender e gosto de dizer às pessoas, Ele é amigo, é o companheiro dessa viagem. Sim. A gente não atravessa o deserto sozinho. Tá? E quando a gente compreende isso, é mais fácil a gente se aproximar, porque às vezes as religiões colocam Deus como um velho ranzinza. A minha esposa sempre costuma dizer, pastor, que às vezes as pessoas têm a impressão de que ele está sentado lá no céu, num trono branco, um homem barbudo, com um raio na mão, só esperando você errar para jogar um raio na sua cabeça e acabar com tudo. E isso não é verdade em hipótese nenhuma, porque se fosse de fato verdade, a gente estava todo mundo com a cabeça queimada. E se não aconteceu, se você não está com a cabeça queimada, é que a misericórdia dele está nos socorrendo. E ela se renova na nossa vida a cada manhã.
é um amor que se renova, é uma misericórdia que se renova, é a graça que é derramada nos nossos corações. Quando o Senhor Jesus diz, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Quarto de porta fechada é intimidade. Sim. É um momento de que eu me separo de tudo ao redor e ali eu me concentro. A intimidade exige concentração. A intimidade exige que eu esteja inteiro. Isso. A intimidade exige que eu preste atenção naquilo que estou falando e naquilo que estou ouvindo do Senhor, lendo na sua palavra. Outra coisa importante de pontuar, não existe intimidade com quem eu não conheço. Exatamente. E a palavra de Deus está aí para mostrar o Senhor. Né? Errais quando não conhecem as Escrituras, erramos muito. Erramos não só na questão de leis, regras, não. Erramos porque perdemos a oportunidade de conhecer a pessoa mais sublime, a pessoa que certamente foi a que mais nos ama, é a que mais nos ama, provou isso, é um amor provado, Isso. né? Não é um amor que manda bilhete, é um amor que derrama sangue. Exato. E com essa cultura equivocada de que Deus é brabo, ruim, distante, ele é hiper santo, ele é hiper santo. Ia até falar sobre isso, porque talvez não seja essa conotação pejorativa, né? Porque a gente sempre atribui hiper santo na minha concepção enquanto humano, né? Tratando essa santidade de Deus, mas de fato ele é hiper santo. Isso. Então, eu acho que a gente não pode negar a santidade dele, mas eu acho que para que a gente possa desenvolver um pouco mais, pastor Marcelo, essa intimidade precisa gerar responsabilidade naquele que o busca. É porque a intimidade, para ela ser vivida de uma forma adequada, ela tem que gerar responsabilidade, compromisso. Isso. É muito difícil ter intimidade com quem eu não tenho compromisso. Aquelas visitas fortuitas a um templo, ou a um momento, a uma campanha, isso não mostra uma intimidade. Isso mostra, às vezes, e com todo respeito eu falo isso, às vezes mostra um oportunismo. Tá? Rubem Alves, que é uma pessoa que eu gosto de ler dos seus materiais, onde ele disse que Deus é como um pássaro mavioso que fica numa gaiola, numa varanda lá, lindo, de um canto muito bonito. E as pessoas, elas esquecem dele lá, e volta e meia, quando elas estão com uma necessidade, elas dizem, vou lá, vou ver o pássaro cantar. E elas chegam ali e, de repente, vão embora. É uma ideia de que Deus está a serviço da gente. E essa ideia a gente não poderia ter. A intimidade vai te dizer, vai te ensinar que você está a serviço dele. Exato. E estar a serviço dele é graça. Tem gente melhor para estar a serviço dele. Eu costumo sempre falar, pastor Marcelo, que a gente se dá muito bem com Deus Salvador, porque é uma mensagem de fato de amor. Alguém morreu por mim que não precisava, morreu mesmo eu não merecendo, e me deu vida, né, mesmo quando eu não poderia. Então, o discurso, a fala do evangelho pela metade, ele afaga o nosso coração. Mas difícil a gente olhar para ele enquanto Senhor. Então, e ele sendo nosso Senhor, a gente precisa, né, submeter o nosso coração a ele e não a ele as minhas vontades. Então, até mesmo a nossa oração é envolto de eu quero, eu determino, eu posso. As nossas canções. Exatamente, nossas canções. Então, é um determinismo a uma pessoa que ele é o Criador de todas as coisas, ele é santo desde a eternidade, ele é de eternidade a eternidade. Então, como esse olhar, né, de determinismo, eu determino, como isso ofusca essa relação íntima com o nosso Deus? Ela ofusca no sentido de que há um equívoco enorme. Eu nada.
Ele tudo. Eu não determino, porque eu oro em nome dele. Eu oro com base na palavra que é dele. Eu fui conquistado, fui comprado pelo sangue que é dele. Eu prego a palavra que é dele. Eu sou dele. Eu não sei aonde que eu tirei motivo ou razão para falar e ordenar alguma coisa. Né? Até a palavra diz, amanhã iremos. Não diga assim, diga, se Deus permitir, amanhã iremos. Não é? É uma dependência total. Não é? O que você pode fazer para aumentar 1 centímetro? Não é? É o que a palavra está dizendo. Só que com esse discurso capitalista, de uma questão americanizada e de desespero de muitas pessoas, até nas questões econômicas, confundem Deus como se fosse ele um gerente de banco. Exato. Né? E isso é perder a melhor face, a face do aconchego. A santidade de Deus, ela não tem nenhuma dificuldade com o amor de Deus. Exato. Não tem nada... E nem com a sua justiça também. Não. Agora, veja bem, o que as pessoas precisam entender é que se Deus é 100 quilos amor, ele é 100 quilos justiça. Isso. E como ele percebeu que isso ia ficar complicado, Jesus veio ser a justiça em nosso lugar. Ele cumpriu a justiça. A sua fala é muito importante no sentido de que, até por questões teológicas que não vale a pena ressaltar, mas a gente tem o costume de falar sempre, Deus é Senhor e Salvador, Jesus é Senhor e Salvador. Eu gosto de corrigir isso, dizendo Jesus é Salvador e Senhor. Isso. Ele se apresenta a nós, ele chega na nossa vida como Salvador. E o caminho a seguir é que nós temos que transformá-lo em nossa vida, Senhor. Isso. Ele entra, o seu cartão de visita na minha vida é a salvação. A minha resposta a esse tamanho amor é transformá-lo na minha vida, Senhor. Então, quando eu não me converto a uma religião, como muita gente insiste, eu não me converto a um aspecto doutrinário, eu me converto à palavra. Exato. Paulo diz assim, nós temos que viver para agradar a Deus. E até isso é privilégio, porque o nosso destino não era nada a ver com Deus. Nosso destino era bem longe de Deus. Mas Deus quer uma família. Deus não precisa, porque Ele é livre. Exatamente. Ele não precisa, Ele quer. E esse desejo de Deus talvez que deva ser, acho que o maior compromisso de pastores, né, de líderes dentro das suas comunidades, das suas congregações, é fazer com que as pessoas percebam que Ele decidiu. Sim. Que é o desejo dele. Então, quando a gente olha desde o princípio de todas as coisas até o final de todas as coisas, você vai perceber que a vontade de Deus se revelar ao homem e de forma íntima. Ele quer com que eu e você e todo mundo tenha essa relação de intimidade com ele. E eu não sei, pastor Marcelo, se a gente pudesse eleger, qual o maior desafio, né, de um pastor de igreja local, ou qual o maior desafio de um líder local, fazer com que as ovelhas ou a sua igreja ame, ter essa relação íntima com ele, mas através das escrituras? Olha, esse é um enorme desafio. Uma vez num congresso, eu estava encerrando um congresso, já não me lembro em que lugar, e aí foi aberto para perguntas, e uma pessoa levantou a mão e fez a seguinte pergunta: qual é o tema mais difícil de pregar hoje dentro de uma igreja? Bom, o mais difícil, o mais complicado de pregar, infelizmente, é a denúncia do pecado. Parece que os púlpitos não querem denunciar o pecado. E o tema mais difícil de pregar é a graça, porque ela é muito mal compreendida. Ela parece ser uma ação de Deus que a gente recebe de uma forma totalmente irresponsável, como se a gente não precisasse mudar nada, alterar nada, fazer nada, porque tudo é amor e tudo vai dar certo no final. O final pode ser muito assustador para quem pensa assim. Porque a vontade de Deus, e a palavra diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio, a vontade de Deus é que a gente seja salvo. E tem
amor de Deus para isso, e tem sangue derramado para isso, e tem palavra para isso. Mas o amor de Deus é totalmente diferente do que a gente chama de amor, porque o amor de Deus liberta. A gente pode dizer não para Deus. E como a gente pode dizer não para um conselho do nosso pai. Isso. Como a gente pode dizer não para uma lei, uma regra que pode nos beneficiar, mas eu posso dizer não. A autoescola, o Detran me ensinou que o carro deve andar a 110. Isso é bom. Eu posso rejeitar isso e andar a 200, até que eu encontre o muro. Ninguém do Detran vai sair correndo atrás de mim para me aconselhar. Eu fiz a escolha. Isso. O amor de Deus não vai nos amarrar. O amor de Deus, ele dá a possibilidade. Ele abre a porta. Mas ele não vai nos ameaçar. Né? Quando eu transformo, quando eu entendo que fui alcançado por tão grande salvação, e vou responder a essa tão grande salvação, buscando de verdade, nessa intimidade com Deus, que Ele seja o meu Senhor, e eu não faço isso de aspectos livres e soltos, eu vou na palavra, porque a palavra me ensina o que é Deus como Senhor de uma vida. Então a minha vontade, e eu tenho tantas delas, elas precisam se converter ao Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas as pessoas sabem esse versículo de cor. E eles dizem em todos os cantos, a vontade do Senhor é boa, perfeita, mas eles não buscam essa vontade. Eu venho com a lista de vontades, como se fosse uma lista de compras. Né? E eu não estou perguntando, Senhor, essa é a sua vontade? O Senhor concorda com isso? Não é? Às vezes eu me surpreendo com pessoas que estão orando, em sequência, orando, pedindo a Deus coisas que o mundo está buscando. Sim. E isso não é a vontade do Senhor. Converter-se a uma religião não é difícil. Converter-se à vontade do Senhor, porque a gente tem um ego, a gente tem uma carne que não gosta de se dobrar. Ô pastor, ultimamente eu tenho pensado muito sobre a vontade, né? A gente está seguindo esse caminho agora aí. A gente tem tanto receio de sofrer que tudo a gente fica perguntando para Deus, qual é a tua vontade? Se é para namorar com fulaninho, a gente que trabalha com jovens, com os adolescentes, né? O senhor sabe, né? Quantos anos o senhor foi pastor de adolescentes? Uns 16, 17. 16 anos, o senhor sabe, né? Eu fui de jovens antes, muito tempo. Você sabe a angústia de jovem adolescente, né? Tá apaixonado. Aí, meu Deus, eu vou orar para o Senhor para a folha da árvore cair do lado virado para baixo, com a ponta virada para cima. Mas uma das coisas que a gente não entende sobre a vontade de Deus é que ela precisa ser estabelecida pelas Escrituras. Então, quando eu conheço a palavra, eu já vou definir a vontade dele até mesmo dentro de parâmetros. Então, tipo assim, e eu vou elegendo. Essa pessoa não anda no caminho do Senhor, essa pessoa não é isso, não é isso, não é isso. Eu já vou entender que não me relacionar com ela é uma vontade de Deus. Tem um detalhe mais sério ainda. É isso que você está falando, mais um detalhe. Eu conheço uma pessoa hoje. E hoje essa pessoa me encanta. Mas eu não conheço essa pessoa amanhã. Eu estou até hoje tentando conhecer minha esposa, pastor. Pois é. Se você conhecer, escreve um livro, você vai ficar rico. Olha, eu não conheço o meu amanhã. Nem o amanhã da pessoa que eu me encantei. Até nisso Deus pode nos ajudar. Porque Deus conhece o amanhã. Sim. Então, quando eu confio nele, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, confio nele, e o mais ele faz, até nisso eu posso chegar e dizer, Senhor, hoje, fulana de tal me encanta. Hoje, esse emprego me preenche. Hoje, esse carro aqui é o que eu preciso. Mas, Senhor, já que eu entreguei minha vida ao Senhor, e eu não vou voltar atrás, o mês que vem,
esse carro vai ser bom? Daqui a um ano, esse emprego vai ser... Esse namoro, esse casamento... Aí na intimidade com Deus, porque a intimidade tem outra característica. Para que haja uma intimidade, os barulhos têm que diminuir. Sim. Os sons precisam abaixar. Para que eu possa ficar atento à voz dele. E aí ele vai dizer, hoje é top. O pastor, eu lembro que eu já fui missionário de uma organização e a gente aprendeu a cultivar essa questão do devocional. Então a gente tinha 2 horas, assim que acordasse até um certo horário, então era 2 horas do seu dia, você precisava ler a Bíblia e precisava depois compartilhar com um monte de pessoas, né? E eles ensinaram uma oração, eles ensinam uma oração, né, antes, que era calar a voz do eu, calar a voz do inimigo e calar a voz do outro. Né? Então era uma oração que a gente sempre fazia porque a gente queria, né, nesse momento de intimidade com Deus, de fato escutar a voz dele, né, por meio da palavra que estava sendo lida. E o senhor falou sobre a confiança, né, que a intimidade gera confiança, e o senhor como psicólogo, o senhor sabe que existe uma dificuldade imensa hoje do ser humano compreender os seus pensamentos, as suas emoções, né? E o quanto disso, né, interfere na minha vida íntima com Deus, quando eu não tenho as emoções equilibradas, quando eu não tenho até mesmo a minha identidade equilibrada, eu não sei quem sou, então vira uma bagunça ali. Eu acho que isso reflete também nessa relação com Deus. Olha, com certeza, né? Eu tenho intimidade com uma pessoa quando eu sei quem ela é e quando eu sei quem eu sou. Sim. Porque se eu for ter uma intimidade com uma pessoa que eu não sou nada para aquela pessoa, isso é abuso. Sim. Isso não é intimidade. Né? A intimidade nasce quando a gente troca, a gente se conhece, a gente vai se aperfeiçoando. Então, tem uma licença para viver essa intimidade. E eu não posso, diante de Deus, eu não posso confundir essas coisas. Eu digo para as pessoas, tem que ficar uma coisa muito clara. Ele é o Senhor e você é o servo. Sim. Aí você já começa a conversar a partir daí. Então você já não vai dando muita ordem. Você vai mais ouvindo. Você vai mais aprendendo. A sua questão é realmente muito importante. A identidade, eu vou tentar traduzir de uma forma mais simples. A identidade é como se fosse um crachá. E esse crachá diz o que eu sou. Sim. E isso não pode, na vida cristã, isso não é determinista. Uhum. Eu posso evoluir. Mas vamos supor que eu cheguei lá na empresa e me deram um crachá. E no crachá está escrito telefonista. Olha como isso me ajuda. Eu já não estou perdido. Uhum. Porque eu sei que eu tenho que ir lá perto do telefone. Eu não tenho que ir lá no café, não tenho que ir na sala do diretor. Porque o meu crachá diz onde eu devo ir. Você fica aqui. Não preciso morrer nesse lugar, eu posso evoluir. E um dia, quem sabe, me dão um outro crachá. Uhum. Gerente comercial. Eu já não fico no telefone dali. Eu já vou naquela sala, tem uma cadeira, tem um computador. Eu tomei posse daquele lugar a partir da minha identidade. Então, se alguém chegar e falar, eu queria falar com o gerente comercial, ninguém vai falar, vai lá no telefonista. Uhum. Ninguém vai falar, não, vai lá atrás da máquina de café. Não, vai naquela sala, ele está ali. Né? Quando eu tenho autoestima, que é a sustentação da identidade, eu vou entendendo que quem eu sou e quem Deus quer que eu seja, e a distância do que eu sou para aquilo que Deus quer que eu seja e que eu posso de fato ser, a graça e os ensinos do Senhor vão me favorecendo. E inclusive a graça que cura. Uhum. Cura a alma ferida. Sim. Né? A expressão do Antigo Testamento, que é espetacularmente linda, é o renovo. Sim. O renovo é um galho novo num tronco que foi cortado, foi machucado. Né? Mas tem vida. Sim. A vida vai brotar. Então, se a gente não atrapalhar, a vida que Deus tem pra gente vai brotar. Mas quando eu tenho muito trauma, muito medo, muito receio, muito perdido, eu atrapalho.
A palavra diz que, em Hebreus, ela diz que eu preciso me livrar de todo o pecado. E das coisas que nos atrapalham. E das coisas que nos atrapalham. Há coisas que não são pecado, mas nos atrapalham. Sim. Tá? A gente fica muito naquele, o pecado, assim pecado, precisa ser apresentado, confessado e deixado. Mas tem coisas que nos atrapalham, inclusive na intimidade. A intimidade de um casal, por exemplo. O rapaz está lá, deitado no sofá, mexendo com o celular. Ele chegou do trabalho umas 6h30, já é 10 e pouco, ele está lá no celular. Ele pode estar escutando músicas evangélicas, eu não posso dizer que ele está em pecado. Mas que atrapalha a intimidade do casamento dele, atrapalha. Sim. Não é? Então, às vezes a gente está tão preocupado com coisas grandes, mas essas estão passando. Sim. Não é? A identidade de um cristão, o crachá de um cristão, é que ele é filho. E às vezes a gente bate muito na tecla de que é servo. Uma vez o Senhor me deu uma palavra para eu ministrar e o tema era: sejamos filhos antes de servos. Isso. O filho pródigo, quando volta do chiqueiro, dos porcos, ele volta com o discurso para ser empregado, para ser servo. Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me coloca como um dos teus empregados. E ele foi decorando essa fala, e quando ele chegou no portão da casa, que o pai estava no portão, o pai se emociona tudo com o retorno dele, ele começa: pai, pequei contra ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, me coloca como um dos teus empregados. O pai nem escutou aquilo. O abraçou, mandou dar um banho, colocou uma roupa digna, o anel, tudo aquilo que você sabe que representa. Aquele rapaz entrou para ser servo. Ele estava achando que essa é a identidade. Ainda mais pelo que ele andou fazendo. E o pai abraça e fala: não, você é filho. Jesus foi tão generoso. Jesus diz: já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Porque tudo que está revelado no coração do Pai, eu revelo a vocês aqui. Olha, veja como isso é um upgrade fantástico na nossa vida. Amigo de Deus foi Abraão, Moisés e agora nós. Olha o que Cristo conquista para nós. Nós vamos chegar num lugar, na presença de Deus, e Ele vai falar que nós somos amigos dEle. Né? Dependendo da crença religiosa que você tem, você sofre muito para escutar isso que eu acabei de falar. Eu lembro, por eu ter dificuldade com a relação paterna, né, por conta da história, eu me converti, eu tinha 11 anos, pastor. Faz uns 70 anos. Mas não sei. Talvez essa piada poderia encaixar bem se fosse o pastor Aristeu. Não, aí seria 150. E eu lembro, pastor, que a pregação do pastor João Bernardino, eu lembro como se fosse hoje, Igreja Batista, do bairro lá de João Pessoa, os bancos de madeira, de ponta a ponta, na frente ficava o lugarzinho de colocar a sua harpa e a Bíblia, né? E eu lembro que eu fui naquele culto e a pregação foi sobre João, né? Sobre o filho pródigo. E quando ele falou que Deus era pai, mas aquilo entrou tão profundo no meu coração, pastor. Eu lembro, porque todo pregador batista sempre termina com a história para fazer alusão àquilo que ele pregou, né? E eu lembro que ele contou a história de um pai, na narrativa mesmo do filho pródigo, e daí o filho mandou uma carta dizendo assim, ó: se o senhor me receber, o senhor coloca uma bandeira branca, né, na frente da casa. E aí, quando era num vale, a cidade toda embaixo, quando o filho olhou de cima, aí ele se ajoelhou, começou a chorar. E o pastor Bernardino fazia aquele suspense, aquela coisa assim, não é? E já todo mundo com o olho arregalado assim, que o pai tinha ido em todos os vizinhos da cidade, ele tinha pedido todos os lençóis brancos. E ele tinha coberto todas as casas de lençol branco. Então, quando o filho escutou aquilo, ele disse assim: cara, você não está sendo só recebido por uma bandeira, eu peguei todos os lençóis brancos, então a quantidade de amor que eu tenho por você. E eu sei que existe uma dificuldade até nos dias de hoje, porque a relação paterna, né, a relação que a gente tem na casa com os nossos pais, às vezes não é tão fácil.
né? Então a gente lida com adolescente, lida com jovem, a gente sabe da dificuldade que é e a gente sabe o quanto isso afeta na relação de intimidade com Deus. Mas, pastor, é até uma pergunta mesmo, eu não posso negligenciar a minha responsabilidade enquanto filho. Porque às vezes a gente pega o discurso de que sou filho de Deus e eu me torno negligente com o pecado, vivo a vida doidado, entendeu? Bom, a própria história do filho pródigo, Exato. ela mostra... Você sabe de onde que o filho pródigo saiu para o mundo? Ele saiu da casa do pai. Uhum. Ele não estava num bar, ele não estava numa boate, ele estava na casa do pai. E foi da casa do pai que ele foi embora. Uhum. Então ele não estava perdidão, ele estava dentro da casa do pai, né? Mas aí ele fez a escolha de que tudo aquilo que era de graça na vida dele, ele resolveu queimar na rua. E é assim que o pecado nos convence. E começa numa fase muito boa, muitos amigos, muito churrasco, muita festa, meninas bonitas, e aquilo tudo, e aquilo vai embalando. E aí a gente vai falando, rapaz, olha aqui, né? Que coisa legal. O que o pecado, o que o inimigo não te diz, é que você vai terminar num chiqueiro de porco. Sim. Chuchu sempre fala, pastor, que o pecado nunca dá aquilo que ele promete. Não. Ele promete satisfação. É porque nasce de alguém que é profundamente mentiroso. Sim, exatamente. Né? E tem outras intenções. Então, por isso quando eu tenho intimidade com Deus, eu até com Ele posso conversar disso. Senhor, meu coração tem pensado em tal situação. Tá? Como é que isso... Né? Quando eu vou ser pai, mãe... É um princípio de autoridade que se estabelece. E às vezes é uma autoridade que chega na mão de umas pessoas que são totalmente inexperientes. Sim. Quando eu compro uma televisão, vem um manual. Quando eu compro a geladeira, vem um manual. Quando eu busco meu filho na maternidade, não vem manual nenhum. Sim. Só vem um papel dizendo é seu filho. Quase que embaixo do papel está escrito se vira. Né? E aí, o que eu trago para isso? Eu trago meus medos. Eu trago meus traumas, eu quero ser um pai muito melhor do que meu pai foi, e aí eu esqueço das regras e só jogo açúcar na criança. Ou não, meu pai fez certo, então eu faço da minha casa um exército ali. Erramos nos radicalismos, nos extremismos, né? Quando é que a gente não é extremo e radical? Quando a gente confia. Isso. E confiar é um trabalho danado. Isso. Né? Então, se eu não confio, eu fico em cima, marcando, apertando, vigiando. Né? Tem gente que sai de casa e não confia que fechou a porta. Volta 10 vezes. Tranca a porta 10 vezes. Na 11ª, entra no carro e fala, será que eu fechei a porta? Né? Porque gente que não confia, trabalha dobrado. Eu não confio que Deus vai me ensinar a educar meu filho. Que eu vou buscar isso em oração, que eu vou ensinar meu filho no caminho, porque a Bíblia diz lá, ensino a criança no caminho. Eu só posso ensinar um caminho que eu conheço, um caminho que eu já transitei. Eu não posso ensinar um caminho... Se você falar aqui para mim de João Pessoa, embora você seja natural de lá, eu não passo muita vergonha não, porque eu conheço bem os lugares lá. Agora, se você me perguntar de uma outra cidade, eu não tenho como dizer para você como faz para chegar lá. Sim. Eu não sei, é um caminho que eu não percorri. E muitas vezes a gente está achando que uma mágica vai acontecer. Eu não percorri esse caminho, mas eu vou ter que ensinar esse caminho. Um caminho... Como é que eu posso falar de oração, que é um caminho que eu não transito? Sim. Como é que eu posso falar da importância da palavra, que é um caminho que eu não transito? Exatamente. Como é que eu posso falar de respeito, amor à esposa, que é a mãe do meu filho, mas eu não vivo isso. Exato. Né? Então, não tem mágica, tem construção. Mas tem a graça de Deus para nos ajudar na construção. Quando você recebe a notícia que vai ser pai, e que você recebe essa notícia entendendo que é uma grande bênção na sua vida,
Você vai para o seu quarto lá, conversa com o Senhor dizendo, Senhor, primeiro eu quero agradecer o privilégio de o Senhor confiar em mim uma vida humana. Segunda coisa, eu vou falar agora com o Senhor igual Moisés falou aquele dia. Se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Porque é uma tarefa enorme. Eu sei que o Senhor está me emprestando esse ser humano com a dádiva de eu poder ser chamado do nome que o Senhor é chamado, Pai. Mas olha, eu estou me comprometendo aqui para aprender com o Senhor como é que faz isso, porque pelo que o médico falou lá, eu nem banho sei dar nessa criança. Eu lembro. Não é? Que eu penso num troço meio, viu? Aquele primeiro dia dar um banho. Então, por quê? O que me invade? Me invade a novidade. E o novo, às vezes, me põe medo. Me invade a inabilidade daquilo. E aí me vem um senso de que eu tô perdido, que eu tô sozinho. É o que o inimigo mais quer que você creia, que você tá sozinho. Né? Eu falo para as pessoas, às vezes, nem o filho pródigo estava sozinho, tinha um porco do lado dele. Sozinho você não fica. Né? Agora, você precisa buscar ser bem acompanhado. Exato. Os conselhos do Senhor. A palavra que diz, filhos, respeitem seus pais, também diz, pais, não irritem seus filhos. Sim. Né? Eu sei que é uma tarefa difícil, mas até por saber que é uma tarefa difícil, a gente tem que ter humildade diante de Deus. Sim. Não é? Ele Exato. É a enciclopédia mais feliz de tudo, Exato. Todos os assuntos. E quando eu vou me recorrer a ele, eu desligo os sons ao redor. Eu gosto muito do Gênesis 32, a tenda do encontro. Uhum. Moisés chegava com o povo, ali faziam suas barracas, porque eles eram ali, iam passar por aquela região, eram nômades naquele período. Moisés montava ali a sua barraca junto com as outras pessoas, mas subia numa montanha e construía uma outra barraquinha que ele mesmo chamava de tenda do encontro. Isso. E que Deus vinha, você vê que não temos informação de que Deus vinha na barraca do povo lá, mas naquela ele ia. E Moisés ficava dias, horas naquele lugar. A gente precisa ter a tenda do encontro. Exatamente. Onde eu saio do mundo, da correria, do vai e vem, do busca, do compra, e vou para a tenda do encontro. E sento ali e falo, Senhor, vamos lá, eu e você. Exato. Pastor, para a gente encerrando, muito bom sobre esse Se Eu Não Confio, trabalho dobrado, muito, muito sensacional. Existe uma tese na teologia que fala sobre a teologia da presença, que é o tema central da Bíblia, né? Eles trabalham sobre isso. E como o senhor estava falando da tenda do encontro, né, nesse lugar de intimidade, né, da presença de Deus ali, e eu vou sempre falar que essa presença ela é visivelmente descrita na sua palavra. Então, eu preciso ler a palavra, preciso amar essa palavra. Precisa gerar resultado de transformação, porque eu não posso ser o mesmo ontem, né, hoje. Eu preciso sempre andar nesse processo de transformação, de ser santo como ele é santo. Então, para a gente ir caminhando para o final, então, como assim a intimidade faz com que eu seja uma pessoa transformada? Você comenta de uma forma muito correta isso. A vida de um cristão, ela precisa ter uma transformação contínua para cima, isso, não para trás. Podemos lembrar do versículo que diz: a vida ou a caminhada de um cristão deve ser como a luz da aurora. Isso. Vai brilhando cada dia mais, não menos, até que em um momento seja a luz plena, perfeita. Esse momento é quando a gente estiver diante da luz plena, que é Deus. Isso. Eu preciso amar mais hoje do que eu amei ontem. Isso. Eu preciso perdoar mais hoje do que eu perdoei ontem. Eu preciso ser mais cristão hoje do que eu fui ontem. Porque para onde eu estou desejando ir é um lugar reservado a pessoas semelhantes a Cristo. Amém. Não semelhantes ao pastor, pregador, o palestrante, não.
o céu está reservado para pessoas semelhantes a Cristo. E ainda com a condição que a graça nos permite, porque Cristo é perfeito e nós somos os imperfeitos perdoados. Isso. Tá? Então, é uma concessão da graça. Isso. No céu vai estar lá Deus, o Cristo perfeito e os imperfeitos que foram lavados pelo sangue. Né? E vai ser céu para nós, e vai ser maravilhoso. Exatamente. A intimidade pressupõe conhecer o outro, pressupõe amar o outro, respeitar esse outro, que é Deus, e provar a Ele como Ele é importante na nossa vida, quando a gente diz, esse tempo é meu e seu. Amém. Ó, e parar de achar que céu é fundo de garantia por tempo de serviço. Até porque Mateus 7, né? Fosse por serviço, aqueles irmãos estavam tudo lá em cima. Não, aqueles irmãos estão fazendo mais do que nós. Em teu nome curamos enfermos, em teu nome Rapaz. fizemos maravilha. Eu não estou nessa moral toda. Mas aí o dono do nome fala, pois é, mas eu não conheço vocês. Exatamente. Então, não, o céu não é fundo de garantia por tempo de serviço. O céu está reservado a pessoas imperfeitas que aprenderam na palavra e com a graça de que elas podem chegar mais perto do varão perfeito, da estatura do varão perfeito. Eu não sei se a gente não vai atingir, mas Deus vai honrar quem buscou com seriedade isso. E por isso que o céu já entra abrindo a porta com muita alegria. Eu penso que é como vencer a maratona nas Olimpíadas. Quando você romper aquela faixa, a sua vida muda. Não é? Então que as pessoas tenham de verdade um grande interesse em conhecer a Deus mais, a sua palavra, o seu amor, sua pessoa, sua justiça, sua misericórdia, o seu perdão, o seu abraço. Eu sei que nós estamos encerrando, não é? Eu vou terminar com uma fala que me impressiona muito. Ninguém é mais honesto do que criança. E Jesus atraía crianças. Por onde ele andava. Os discípulos iam fazer uma barreira. E ele fala, deixa vir as crianças. Eu fico pensando, que homem é esse? Que andava por aquelas empoeiradas ruas. E que as crianças queriam estar perto. Que olhar esse homem tinha? Que as crianças não se sentiam ameaçadas nem afastadas. Há muitos religiosos que têm uma postura, não vai atrair criança daquele jeito nunca. Mas nenhum religioso, por mais formação que tenha, é mais santo que Cristo. E as crianças queriam estar com ele. Queriam estar no colo dele, queriam estar mexendo na barba dele, queria conversar com ele. E ele falava, deixa vir as crianças, né? A criança é de uma honestidade, de uma verdade, de um amor puro. Se ela não encontrar sintonia com o seu olhar, tudo, ela não vai se aproximar. Sim. A mensagem do olhar de Jesus, do tom de voz, deixava as crianças seguras. Elas não iam atrás de um líder religioso, de um milagreiro, de um homem poderoso. Elas iam atrás de uma pessoa boa, de um olhar agradável. Mais ou menos da mesma forma que aquele casal que convidou Jesus para o seu casamento em Caná da Galileia. Jesus era Jesus, ele não tinha feito nenhum milagre, ele era um homem. Talvez, alguns historiadores dizem que ele foi contratado para ajudar na marcenaria dos móveis desse casal. Eu não sei se você convidou o seu marceneiro para ir no seu casamento. Mas Jesus foi convidado. E quando Jesus é convidado para um casamento, quando a alegria do vinho acabar,
se você teve a felicidade de convidar Jesus para o seu casamento, milagres acontecem e a alegria volta. Isso, ter intimidade, né, com essa pessoa. Pastor Marcelo, muito obrigado por esse tempo. E para você que tem nos acompanhado, curte, compartilha, comenta aqui no nosso podcast, que você tenha sido abençoado mesmo durante esse bate-papo, e até o próximo episódio. Deus abençoe.